Olá, eu sou o professor Paulo Nicoli Ramires. Você que me segue aqui no YouTube, não deixe de ver o nosso clube de aforismos. Você que já é nosso assinante, compartilhe também esse clube, com seus colegas, amigos que possam ter interesse aqui na nossa plataforma. Hoje a gente vai continuar no aforismo 33, discussões sobre o pensamento do Sócrates. Tanto é que esse aforismo é intitulado A Dialética do Pensar, desvendando o método socrático. Nesse primeiro fragmento, que é o tema desse vídeo que você tem acesso agora, nesse momento, ele é intitulado Além dos Precursores, a Transformação Socrática do Pensamento. Então a gente vai entender por que os autores que vieram antes de Sócrates são chamados de pré-socráticos. Pelo menos em linhas gerais a gente vai entender os pré-socráticos. E por que Sócrates é Sócrates no final das contas, né? Por que ele começou algo de novo na história da filosofia, né? A ponto de a gente chamar os antecessores de pré-socráticos, claro, entre os pensadores gregos que deram esse pontapé original na filosofia ateniense. Quem é nosso assinante, se você quiser também ser nosso assinante, depois a gente vai discutir outros fragmentos, outros 5 fragmentos, e o próximo, que estará nos demais vídeos, se chama A Dialética Socrática em Ação. A gente vai entender o que é esse método da dialética, que não tem nada a ver com a dialética do Hegel ou do Marx, que você que é nosso assinante já estudou naqueles famosos aforismos sobre o Marx. Você deve ter chegado, inclusive, a esse clube, principalmente com as propagandas que a gente fez sobre esse aforismo. No fragmento 3, a gente vai discutir o nascimento da sabedoria, entre a ironia e a maiêutica de Sócrates, são outros 2 elementos do método socrático. O que é ironia dentro do seu pensamento, o que é a maiêutica, que é a arte de parir ideias, parir indivíduos que pensem por si só. No fragmento 4, a gente vai discutir o abismo do conhecimento, esse é o título, só sei que nada sei, as aporias socráticas, ou seja, as grandes questões colocadas por Sócrates, muitas delas sem respostas definitivas, por isso que são aporias. E no fragmento 5, a gente vai ver a leitura de Aristóteles sobre Sócrates. Ele, segundo Aristóteles, Sócrates teria inventado o método indutivo e também os chamados conceitos universais. Você sabe o que é isso? Se não sabe, vai aprender com a gente, Seja nosso assinante, ou então continue acompanhando os nossos vídeos aqui do Aforismo 33, que você vai ver tudo isso. E por fim, no fragmento 6, a gente vai discutir do trágico ao dramático Sócrates na visão de Walter Benjamin. Pois é, Benjamin, filósofo do século XX, ele escreveu um livro chamado A Origem do Drama Barroco Alemão, e ele vai fazer uma diferença entre tragédia e drama, e vai explicar o que o Sócrates tem a ver com essa história. O fim da tragédia e o início do drama. Você sabe qual a diferença? A gente vai discutir. Bom, mas hoje, nesse vídeo especificamente, a gente delimitou o nosso estudo para entender a diferença entre os pré-socráticos e Sócrates. Vamos lá? Pois então, o Sócrates é um divisor de águas na história da filosofia. Não à toa, a maioria dos historiadores chama os pensadores anteriores a Sócrates de pré-socráticos. Mas quem foi o primeiro pré-socrático e, consequentemente, o primeiro filósofo ocidental? Foi Tales. Tales, que viveu entre os séculos VII e VI a.C., portanto, algo em torno de 300 anos, 260 anos antes da morte de Sócrates, que foi em 399. E o Tales foi um pensador que foi o primeiro a se preocupar a dar uma explicação que não fosse mitológica sobre a origem do universo. A grande preocupação de Tales era entender qual é o elemento motriz, qual é o elemento número 1, qual é a força, o elemento primordial que deu origem a tudo quanto existe. E Tales teria inaugurado esse pensamento mais racional, filosófico, através de uma visão mais pragmática, dizendo que tudo se originou através da água. Bom, nós vamos gravar também aforismos sobre os pré-socráticos, se é que já não estejam gravados quando você estiver vendo esse vídeo, mas depois você procura consultar os fragmentos. A gente está pronto para gravar, em algum momento vai estar aqui no nosso clube.
você pode acompanhar, porque a gente sabe que não existe só Tales como pré-socráticos, né? A gente tem os atomistas, né, que vão dizer que a origem do universo são átomos, é o caso de Demócrito e Leucipo. A gente tem também uma discussão entre Heráclito e Parmênides, né, se essa arquê, aliás, se esse elemento primordial seria o movimento, no caso do Heráclito, ou aquilo que é eterno e imutável, no caso do Parmênides. Bom, Anaxágoras vai dizer que são homeomerias, né, que seriam espécies de sementes. Enfim, outros tantos que vão discutir se é terra, água, fogo, ar, enfim. Tem uma série de elementos, inclusive os pitagóricos, né? Pitágoras dizia que era a origem do universo, aliás, o elemento que constitui todo o universo são os números e as formas geométricas. Bom, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que os pré-socráticos, eles todos, embora tivessem explicações diferentes sobre qual é esse elemento, eles estão fugindo às explicações míticas, sobrenaturais, a visões extraordinárias, fantásticas sobre a origem do universo. Eles têm um perfil mais pragmático, mais racional por isso, né? Já começando a afastar a razão do mito, né? Aliás, é um elemento que diferencia a filosofia ocidental de qualquer outra filosofia, né? Tanto é que é errado a gente dizer que os gregos inventaram a filosofia, né? Mesmo porque a filosofia chinesa, indiana, mesmo de povos indígenas aqui na América, talvez fossem anteriores e contemporâneas à filosofia grega. Ou mesmo o pensamento das sociedades africanas, né? Mas a diferença é que a partir de Tales, o que a gente pode dizer é que os gregos deram origem não à filosofia, mas a um tipo específico de filosofia que se caracteriza pelo divórcio entre o racional e o mítico. É isso que caracteriza a filosofia ocidental. Enquanto as outras filosofias que não a ocidental, há uma combinação entre o divino, a natureza e o humano. Não é à toa que o hindu, por exemplo, cumprimenta o indivíduo dessa forma, porque ele enxerga no outro uma divindade. Então, todos os outros sistemas filosóficos que não ocidental, né, a partir dos gregos, eles têm essa confluência, né, entre o divino, entre o humano e o natural, a natureza. Então, criando uma simbiose, digamos assim, entre a razão e o mito. Agora, no pensamento grego, houve um divórcio entre o racional e o mitológico. Agora, por que isso aconteceu? Bom, isso eu vou explicar em outro aforismo, com certeza, porque o nosso foco aqui é Sócrates. Vale dizer também que a busca que os pré-socráticos realizaram a partir do século VII até o auge, né, do pensamento socrático, na passagem do ano 400 para o 300, o que une todos esses filósofos pré-socráticos é a busca daquilo que os gregos chamavam de arquê, né? Às vezes se escreve archê ou arquê, né, com K ou com CH, mas o que é arquê? É o que eu estava explicando para vocês agora, o elemento primordial, essa substância primeira, a força motriz de todo o universo. Então vejam que os pré-socráticos, eles não estavam preocupados com questões éticas, morais ou sobre virtude, né? Vira e mexe falavam alguma coisa muito rara, e a gente também não tem a totalidade dos textos pré-socráticos, porque essas obras se perderam. Então, a partir de Sócrates, vai ser criada uma nova categoria de filosofia, né? Porque se começa a questionar sobre a ética, sobre a virtude, né? Então, é nesse sentido que, depois de Sócrates, principalmente Platão, tudo que veio antes, em termos de filosofia ocidental, essa separação entre o racional e o mítico, a gente chama de pré-socráticos, né? Mas claro que esses pensadores pré-socráticos têm divergências entre si, têm visões muito complexas e diferentes entre si, né? Então, até é uma expressão tanto violenta, né? Chamar todo mundo de pré-socrático. Mas assim como há um antes e depois de Cristo, na filosofia há um antes e depois de Sócrates. E por que Sócrates inaugura um novo estilo filosófico? Porque ele não está mais atrás da realização de uma filosofia da natureza como os pré-socráticos, já que os pré-socráticos estavam atrás da arquê, do primeiro elemento que constitui o mundo, o universo. Já Sócrates, ele abandona essas discussões mais naturais, né? Inclusive o Xenofonte, né? O historiador, o biógrafo, digamos assim, ele descreve Sócrates ainda na juventude preocupado com esses temas dos pré-socráticos, né? Porém, esses temas são deixados de lado, ou seja, da filosofia da natureza, da arquê, e quando Sócrates alcança uma certa maturidade, principalmente depois do oráculo de Delfos, né? Da indicação de que ele era o homem mais sábio, o foco de Sócrates passa a ser um outro totalmente diferente dos pré-socráticos,
que é discutir ética, é discutir virtude, ou seja, aquilo que aprimora o ser humano. Por isso que Sócrates, do ponto de vista filosófico, ele inaugura uma visão mais antropocêntrica, né? Ou seja, mais voltada ao ser humano. Antropos em grego significa homem, humanidade, né? Então, as discussões são mais morais, a gente não vai ver um Sócrates perguntando se o universo foi formado por terra, água, fogo, ar ou números. A preocupação de Sócrates é como constituir um sujeito virtuoso, como constituir um sujeito ético. Tá certo que a palavra ética não é uma invenção socrática, né? Só vai aparecer nas mãos de Aristóteles. Mas o próprio Aristóteles reconhece em Sócrates a origem da ética por conta disso. Por isso que Sócrates é o nosso divisor de águas. Tudo bem? E no próximo fragmento, a gente vai começar a discutir, propriamente falando, o método socrático, a dialética. Você sabe o que é isso? Não tem nada a ver com Hegel ou Marx. Eu vou contar essa história. Aguardem até o próximo fragmento.